tudo bem? Vou começar a leitura de hoje aí, o capítulo número 6. Se o capítulo de hoje estiver muito longo, igual o de ontem, eu vou dividir ele em duas partes, tudo bem? Pois fica muito ruim pra ouvir aí, pra quem tá acompanhando a leitura, eu ouvir em 2 horas, depois que é muito difícil, né? Beleza? Deixa eu arrumar aqui, deixa eu passar as coisas aqui pra outra tela, que aí já agiliza o meu lado. Deixa eu passar o YouTube aqui também. Beleza, vamos lá, começando então o capítulo número 6 do livro Roberto Carlos em Detalhes. Capítulo 6, Parei na Contramão, Roberto Carlos e a MPB. Roberto Carlos provocou um curto-circuito na MPB, algo que não estava previsto no script. De certa forma, ele sempre fora um estrangeiro em seu próprio país. Desde criança, quando country de Bob Nelson ou boleros e tangos no rádio, e depois cantando rock na televisão e baladas românticas em todos os seus discos. Aos olhos e ouvidos mais radicais, o cantor sempre foi visto como um invasor cultural, alguém que fez gosto e o sentimento popular aderiram aos ritmos alienígenas. O impacto é compreensível, afinal, foi o primeiro grande artista brasileiro desvinculado dos ritmos nacionais. Ídolos populares como Francisco Alves, Carmen Miranda, Orlando Silva, Luiz Gonzaga ou Nelson Gonçalves consagraram-se cantando basicamente samba, samba-canções, baião ou marchinhas de carnavalesca, ou seja, ritmos identificados às raízes da música do Brasil. Embora do repertório de cada um deles se encontrem exemplos de ritmos estrangeiros, como fox, valsa, tango e boleros, a base é brasileira. Exatamente o contrário de Roberto Carlos, que, embora tenha gravado um ou outro samba, tem como base a música internacional, mais radical, portanto, do que Carmen Miranda, aquela teria voltado americanizada. Roberto Carlos já surgiu americanizado. Roberto Carlos deve-se à institucionalização da sigla MPB. Sim, porque foi por causa do enorme sucesso dele que o ambiente da música popular de então se armou defensivamente numa sigla que surgiu na mesma época da explosão do fenômeno Roberto Carlos. Até o final de 65, a música popular brasileira, de origem universitária, era chamada genericamente de bossa nova, dada com essa influência que tinha na sonoridade criada por João Gilberto. Entretanto, a partir do final de 65, quando Roberto Carlos despontou como artista de projeção nacional, a música de origem universitária, ou a nova bossa nova, passou a ser chamada de MPB. Nesse primeiro momento, a sigla tinha um caráter marcadamente nacionalista. Surgiu como uma bandeira de luta contra outro tipo de música popular produzida no Brasil, porém considerada alienígena, não brasileira. A música que Roberto Carlos produziu nos anos 60 foi uma manifestação brasileira de um fenômeno mundial chamado rock and roll. Só que esse fenômeno recebeu o nome de Iê Iê Iê, aportuguesamento da expressão Iê Iê Iê, que os Beatles popularizaram em canção como She's Love You e It Wouldn't Be Long. Não se sabe quem no Brasil teve a infeliz ideia de chamar o rock dos anos 60 de Iê Iê Iê, mas, seja quem for, era alguém do contra, definitivamente do contra, que não amava os Beatles nem Rolling Stones, nem nada daquilo na época que na época era considerada música jovem. O pior é que quem gostava acabou aceitando e a famigerada expressão colocou no Brasil, principalmente depois do primeiro filme dos Beatles, o Hard Days and Nights, recebeu aqui o esdrúxulo título Os Reis do Iê Iê Iê. Em qualquer outro lugar do mundo, o que os Beatles faziam era chamado de rock, não de Iê Iê Iê. Em qualquer outro lugar do mundo, canções como As Curvas das Estradas de Santos, Eu Sou Terrível ou Se Você Pensa, seriam chamadas de rock, não de Iê Iê Iê. No caso específico de Roberto Carlos, a expressão é ainda mais inadequada, porque ele tinha um grito de guerra próprio, e este era ou, que ele solta em canções como Quero que Vá Tudo pro Inferno, Quando, Ana e outras várias. De tão frequente na época, o yo ou era quase uma marca de Roberto Carlos e de seu correspondente para o Iê 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 dos Beatles.
Mas, no Brasil, tanto as músicas de um como os outros eram chamadas de iê, substantivo que ajudou a desqualificar o rock produzido nos anos 60. Não, não dá para levar a sério um gênero musical que se chama de iê. Expressão como jazz, samba, blues e rock and roll são fortes e impõem respeito antes mesmo de alguém ouvir a música correspondente. Já a expressão iê remete a algo risível e que consegue ser até pior do que o antigo tchá-tchá-tchá. Felizmente, isso ficou dado apenas nos anos 60, pois a partir da década seguinte, o rock feito no Brasil passou a ser chamado simplesmente pelo seu próprio nome, rock. No entanto, quando Roberto Carlos explodiu, vivíamos de fato um tempo de guerra e de guerrilhas no campo da música popular brasileira. O inflamado Geraldo Vandré declarava: temos que lutar pela música nacional e contra a invasão do mercado brasileiro pela canção estrangeira. Por canção estrangeira, entende-se todo o repertório chamado iê, fosse versão cantada em inglês ou composta por artistas brasileiros. Ainda não havia consenso de que uma canção como Quero Que Vá Tudo Pro Inferno pudesse ser considerada música brasileira. Aliás, os próprios artistas do chamado iê concordavam com isso. O que eles faziam não era música brasileira, embora nenhum deles parecesse preocupado com o problema. Hoje é consenso que a música brasileira é toda música feita por brasileiros. Uma música que tanto pode ser samba, forró, rock, reggae, funk ou uma mistura disso tudo. Artistas de produções tão dispares como Rita Lee, Zeca Pagodinho e Marcelo D2 pertencem a uma mesma categoria, a música popular brasileira. Entretanto, quando Roberto Carlos despontou com grande sucesso, as coisas não eram assim. Música brasileira era aquela produção identificada aos ritmos nacionais como samba, baião, frevo, forró, moda de viola ou marchinha carnavalesca. Quem não tivesse a sua produção fincada em pelo menos um desses ritmos era como se fosse um artista estrangeiro. Na contracapa do segundo LP de Gilberto Gil, lançado em maio de 67, há um texto de Torquato Neto, no qual ele afirma que há várias maneiras de se cantar e fazer música brasileira. Gilberto Gil prefere todas. Aos olhos de hoje, pode parecer contraditório que 2 meses depois de lançar o LP com essas palavras, Gilberto Gil tenha participado de uma passeata contra a guitarra elétrica. Entretanto, não há contradição alguma, porque o texto de Torquato Neto fala em música brasileira e não em música popular de uma maneira geral. Ou seja, Gilberto Gil seria um artista eclético que produziria sambas, baiões, frevos, maracatus, todos os ritmos genuinamente nacionais. O texto expressa a ideia de predominante de que se entendia por música brasileira e, posteriormente, foi tomado como uma profissão de fé tropicalista, quando na verdade ainda expressava uma visão da música popular anterior à eclosão daquele movimento. Numa entrevista nos anos 80, foi perguntado a Roberto Carlos: você diria que faz música brasileira? A resposta do cantor foi clara e objetiva: a música independente do ritmo, do arranjo. O que vai de brasileiro numa obra é o tipo de sentimento que ela expressa. E, logicamente, tudo que eu digo na minha música é bem brasileiro. A música hoje em dia é universal por causa da informação que o compositor tem, que é uma informação universal. A música não é brasileira porque é samba ou porque é rock. A Rita Lee faz rock bem brasileiro. O ritmo, a informação que ela usa é universal, mas leva um papo brasileiro, um sentimento daqui. Demorou um tempo para o próprio Roberto Carlos chegar a essa conclusão, porque até o final dos anos 60 compartilhava daquela visão de que o que ele e seus colegas da Jovem Guarda faziam não era música brasileira. Então, no primeiro semestre de 1965, o ambiente da MPB encheu-se de euforia. A causa do fenômeno foi a repercussão do primeiro festival da TV Excelsior, mas também o sucesso do programa O Filho da Bossa da TV Record, e sobretudo a grande vendagem do LP 2 da Bossa, com Elis Regina e Jair Rodrigues, lançado pela Philips em maio de 1965. Aquele LP bateu todos os recordes de vendagem, atingindo a cifra de 500 mil cópias. Nunca até então o LP tinha vendido tanto no Brasil. Capitaneada pela dupla Elis Regina e Jair Rodrigues, a música brasileira parecia ter entrado numa fase de popularidade e de sucesso comercial. O primeiro e histórico programa O Filho da Bossa foi ao ar no dia 19 de maio de 1965. Em menos de 2 meses, tornou-se o cerne de uma nova linha de programação para a TV Record. O musical era gravado às segundas-feiras e transmitido às quartas-feiras à noite em São Paulo. Por problemas de direitos autorais, pouco antes do fim de 1965, O Filho da Bossa passou a se chamar simplesmente O Fino, mas mantendo a mesma estrutura básica.
Ao longo de 1965, Elis Regina tornou-se a maior estrela da música popular brasileira. Seu cachê era o maior do show business. Seu LP2 na Bossa, com Jair Rodrigues, foi o mais vendido do ano. O seu programa, O Fino da Bossa, era o musical de maior audiência da televisão. Como se dizia na época, Elis Regina navegava em um céu de brigadeiro. Em 20 de dezembro, a cantora gravou o último programa do ano e viajou para uma temporada de férias na Europa, deixando a apresentação do programa temporariamente com Peri Ribeiro e Wilson Simonal. Ficaria por lá 2 meses e meio e partiu com a certeza de que a liderança de audiência e de vendagem de disco estaria segurada até sua volta. Só que foi aí que surgiu Quero Que Vá Tudo Pro Inferno. Quando Elis Regina retornou em março de 1966, encontrou um cenário musical transformado. O cantor mais badalado, comentado e requisitado era Roberto Carlos. O disco mais vendido era Quero Que Vá Tudo Pro Inferno. E o musical de maior audiência na nossa televisão era a Jovem Guarda. Iria começar a guerra da MPB contra o Iê Iê Iê. No bastidores do Teatro Record foi fixada uma proclamação que não deixa dúvida do clima de radicalismo. Atenção, o pessoal. O fino não pode cair. De sua sobrevivência depende a sobrevivência da própria música moderna brasileira. Esqueçam quaisquer regras pessoais, ponham de lado todas as vaidades e unem-se todos contra o inimigo comum, o Iê Iê Iê. Mas o fino acabaria saindo do ar em 19 de junho de 67. Dias antes, no show do dia 7 daquele mês, Elis Regina entrou no palco após um aplaudido número de Roberto Carlos e mandou logo um recado. No dia 19, o fino será apresentado no Paramount com a presença de Vandré, Jair, Gil e outros. Será a nossa redenção. Vamos ver quem vai ficar, quem vai sair. Depois de cantar seu número, emendou. Quem estiver do nosso lado, muito bem. Quem não estiver, que se cuide. Não houve uma migração do público de O Fino da Bossa para o Jovem Guarda. Não só porque atingiam públicos diferentes, como também pelo fato de os dois programas serem apresentados em dias e horários diferentes. Na verdade, o que houve foi uma mudança no foco das atenções da mídia, acompanhada de um crescente aumento do público do chamado Iê Iê Iê. Até o final de 65, o panorama da música popular brasileira estava bem demarcado e dividido em 3 principais blocos. De um lado, a turma do Iê Iê Iê, Roberto Carlos, Erasmo, Vanderleia, Renato e seus Blues Caps. Do outro, cantores de boleros, Enilza Silvia, Altemar Dutra, Carlos Alberto, Silvinho. E finalmente o terceiro e maior bloco, o da chamada música brasileira, Elis Regina, Jair Rodrigues, Wilson Simonal, Nara Leão, Maria Bethânia. Até então, todos os artistas de ponta da nossa música popular, de Chiquinha Gonzaga a Elis Regina, eram do terceiro bloco, ou seja, tinha sua obra musical identificada a algum ritmo nacional. Cantores de bolero como Anísio Silva ou de rock como Sérgio Murilo sempre estiveram à margem do debate. Eram considerados como sem maiores consequências, pois o primeiro artista dos grupos marginais a romper a barreira e se impor na linha de frente do cenário musical do país foi exatamente Roberto Carlos. Após o sucesso de Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, é compreensível a perturbação que isso causou. A partir daí, todos tiveram que se posicionar a favor ou contra. Não dava mais para ficar indiferente ou em cima do muro. E quem não estava a favor estava contra Roberto Carlos. Instalou-se a competição mercantil ideológica entre a MPB e o Iê Iê Iê. O fenômeno Roberto Carlos deslocou a disputa que havia entre velha guarda e bossa nova para outro embate, agora entre o Iê 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 e a MPB. Os nacionalistas, que denegriam a bossa nova como música de influência americana, urbana e cosmopolita, encontravam agora perdida a primeira batalha. Um prato muito mais suculento na turma da Jovem Guarda, tradutores de ritmos totalmente desvinculados da tradição nacional. O embate entre a MPB e o Iê 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 foi também reflexo de guerra fria ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética. A Jovem Guarda era vista pelos nacionalistas como contraface, no campo da cultura, do golpe militar de 64, sendo relacionado aos efeitos do entreguismo cultural e da alienação política. Em 1966, sentindo a pressão, Roberto Carlos desabafou. Não entendo como é que tem gente que ainda picha a Jovem Guarda. Não tem importância, isso é papo furado. O que interessa é que eu já mandei essa gente pro inferno. Na época, o clima era de tensão e polêmica. Pelos jornais, através das figuras de maior projeção, como Elis Regina e Geraldo Vandré, ou pelos corredores ou salões, no caso de figuras ainda pouco conhecidas, como Caetano Veloso. O fato é que Roberto Carlos sofreu um bombardeio de críticas dos artistas da MPB.
fizeram um cerco em torno de mim que às vezes me angustiava. Muitos falavam mal de mim. Tenho muita mágoa do pessoal da música brasileira. Desabafou o cantor no calor da hora, acrescentando que um dos poucos de quem não tem mágoa é o do Chico Buarque de Holanda, que me parece um ótimo sujeito. De fato, Chico Buarque não entrou na roda viva de críticas ao ídolo da Jovem Guarda, e por isso ganhou para sempre a simpatia de Roberto Carlos. Para os meus ouvidos de bossa novista, o iê seria uma heresia, mas na época eu já era um menos radical e a minha relação com o pessoal da Jovem Guarda foi sempre cordial, afirmou Chico Buarque. O mesmo não pode ser dito do humorista Toledo, que pegou pesado acusando Roberto Carlos de ter se vendido ao imperialismo yankee. Respeito a opinião dele, como a de todos os demais que me criticam. Acho apenas que ele foi muito exagerado nas suas apreciações a meu respeito. Nada impede, entretanto, que ele faça sua arte e eu a minha. Tudo é uma questão de respeito. A opinião e a vida que os outros levam, afirmou Roberto Carlos. Anos mais tarde, avaliando aquele momento numa entrevista já no final da década de 70, o cantor declarou: Caetano foi o primeiro artista da MPB a reconhecer meu trabalho dentro daquilo que ele era e não do que queriam que ele fosse. Aqui, Roberto Carlos cometia uma injustiça histórica. Não foi Caetano Veloso o primeiro nome da MPB a reconhecer o talento e a obra de Roberto Carlos. Também não foi a sua irmã Bethânia, pois, como se vê no documentário, Maria Bethânia Bem de Perto, dirigido por Júlio Bressani, em 1966, ela criticava a música do Rei da Jovem Guarda. Nessa época, era outra estrela da MPB que defendia o cantor, seu nome, Silvinha Telles. Esta, sim, foi a primeira figura dentro do universo da MPB a defender, cantar e gravar canções de Roberto Carlos, e pagou um preço por isso, o da intolerância. Silvinha Telles despontou no cenário musical nos anos 50, década que também revelou outras importantes divas como Maísa, Dolores Duran, Nora Ney e Ângela Maria. Mas das quatro, Silvia Telles é considerada a mais sofisticada e moderna, e aquela que teve maior envolvimento com os músicos e o repertório da então nascente bossa nova. Silvinha foi namorada de João Gilberto, antes de o cantor fazer sucesso, e participou dos primeiros shows organizados por Ronaldo Bosco na chamada Turma da Bossa Nova. Em seus discos, Silvinha Telles gravava basicamente compositores modernos como Tito Madi, Luiz Bonfá e Carlos Lira. Era uma cantora com um faro musical incomparável. Em 1955, decidiu gravar composições de um jovem músico, ainda pouco conhecido, chamado Antônio Carlos Jobim. Foi Silvia Telles quem lançou canções como Insensatez, Amor e Paz e Corcovado, ou seja, bom gosto é o que não lhe faltava. 10 anos depois, ela foi fazer uma apresentação na Bahia e precisou de um músico para acompanhá-la no palco. Foi-lhe indicado um jovem compositor chamado Caetano Veloso, que ela ainda não conhecia. Silvinha se encantou com o talento do rapaz e o incentivou a vir tentar a carreira artística no Rio de Janeiro. Caetano já tinha vindo ao Rio para acompanhar a irmã Maria Bethânia, mas logo depois retornara para Salvador, quando, em maio de 66, desembarcou sozinho na rodoviária do Rio de Janeiro. Para sua agradável surpresa, lá estava Silvinha Telles, com seu cachorrinho na mão, esperando Caetano Veloso para levá-lo em seu automóvel até a casa de um amigo. No verão de 1965, Silvinha Telles e a cantora Claudete Soares estavam numa praia em Santos, quando ouviram no rádio uma canção de Roberto Carlos. Silvinha interrompeu a conversa para comentar com a amiga. Claudete, esse garoto é muito bom. Foi um comentário rápido, mas que chamou a atenção de Claudete Soares, para o ainda pouco destacado Roberto Carlos. Para Claudete e demais artistas da MPB, não havia muita diferença entre Roberto Carlos e os outros jovens ídolos do iê. Mas Silvinha Telles viu em Roberto Carlos um diferencial. E isso se acentuou quando ela ouviu uma nova canção lançada por Roberto Carlos em abril de 65. Não Quero Ver Você Triste. Silvinha se apaixonou pela melodia dessa canção, declamada, e decidiu gravá-la em seu estilo bossa nova. Daí, pediu ao irmão Mário Telles que fizesse a letra para ela. Nessa época, os companheiros de bebida de Mário eram Vinícius de Moraes, Baden Powell e Ciro Monteiro. Pois Mário Telles comprou uma garrafa de uísque e foi para a casa de Silvinha ouvir o LP de Roberto Carlos Canta para a Juventude. Eu passei aquela noite tomando uísque e ouvindo a canção de Roberto Carlos. Às 7 da manhã a letra estava pronta, lembra Mário. Não foi uma letra muito inspirada, mas ficou no estilo bossa nova, como queria sua irmã, que imediatamente a gravou acompanhada pelo conjunto de Roberto Menescal.
A primeira apresentação pública de Silvinha fez dessa música foi em um show de bossa nova, o Dente Samba, no Teatro Paramount, em São Paulo. Como sempre ocorria, a cantora foi recebida com aplausos, pois o público imaginou que ela fosse interpretar apenas os clássicos do repertório da bossa nova. Entretanto, quando perceberam que ela estava cantando um tema de Roberto Carlos, começaram a vaiar, e foi uma vaia estrondosa, porque o teatro estava lotado. Silvinha Telles ficou muito nervosa e saiu chorando do palco. Essa mesma vaia, e pelo mesmo motivo, voltou a acontecer meses depois, quando ela se apresentou no palco do Golden Room, do Copacabana Palace. Era um espetáculo beneficente com a participação de alguns outros artistas. Silvinha preparou dois sucessos de seu repertório e aquela canção de Roberto Carlos. Mas só conseguiu cantar os dois primeiros, porque foi duramente vaiada pelo público anti-Roberto Carlos. Aborrecida, deixou o palco e foi embora. Eu ia também me apresentar naquela noite, mas me levantei e fui embora com ela. Silvinha ficou realmente muito chateada com aquela demonstração de preconceito, lembra Mário Teles. A atitude de Silvinha Telles em relação a Roberto Carlos também vinha sendo motivo de muita discussão nas reuniões semanais no Teatro Jovem, no Rio de Janeiro. Lá os debates eram permeados pelas ideias de arte nacional popular, cultivada desde antes do golpe militar de 64, no CPC, ou seja, a defesa de nossas tradições musicais contra a internacional americanização. Era unanimidade no nosso meio que isso que a Silvinha fez era imperdoável. Ela não deveria cantar Roberto Carlos. Aquilo era se render a uma coisa comercial. Lembra Caetano Veloso. Silvinha Telles morreu num acidente de automóvel na madrugada de 17 de dezembro de 66. Portanto, sem ver a confirmação da longa carreira que previu para o jovem cantor e sem alcançar a fase das grandes canções de Roberto Carlos. É provável que ela também tivesse gravado temas de tanto amor, você, detalhes e outros numa fase em que os intérpretes de Roberto Carlos ganhavam aplauso e não vaias. Não foi à toa, no entanto, que Roberto Carlos atribuiu a Caetano Veloso o pioneirismo do apoio ao seu trabalho. Essa imagem se deve ao fato de Caetano não ser tão convencido na fase em que pichava o rei da Jovem Guarda. As suas críticas e observações circulavam apenas no ambiente interno da MPB. Já quando Caetano se rendeu ao talento de Roberto Carlos e passou a elogiá-lo, isso foi amplificado, porque coincidiu com o início do tropicalismo, quando as opiniões e manifestações do ar baiano ganhavam grande destaque na mídia. Na Bahia, o compositor Carlos Coqueijo, juiz do TRT, amigo de João Gilberto, numa conversa com Caetano Veloso e Maria Bethânia, em meados de 65, chamou a atenção dela para um jovem cantor que estava começando a aparecer nas paradas de sucesso das rádios de Salvador. Carlos Coqueijo comentou que aquele cantor parecia muito musical, com muita bossa, um fraseado preciso, soando muito bem ao cantar uma música com uma história de um calhambeque. Ou seja, no meio daquela diversidade de vozes que dominavam as paradas radiofônicas da época, Carlos Coqueijo conseguiu identificar uma que destoava da geleia geral. Mas aquele comentário dele não foi suficiente para atentarmos para Roberto Carlos, declara Caetano Veloso. Deixa eu anotar aqui, peraí. Roberto Carlos surgiu como um ídolo numa época em que rock era considerado lixo e vulgaridade pela elite intelectual. Foram os Beatles, especialmente a partir do álbum Sgt. Pepper's, em 1967, e Bob Dylan, que deram status quo ao rock. Até então, nem os próprios Beatles eram levados a sério. A opinião de Caetano Veloso é ilustrativa. Roberto Carlos estava enquadrado justamente dentro daquele mundo da música comercial, fácil, do pop rock, meio internacional, simplório, com os verbos no infinitivo no final dos versos para rimar, aquela coisa juvenil e ignorante. Eu não gostava de Roberto Carlos, não tinha interesse, nem dos Beatles eu tinha qualquer interesse ainda. Nada me interessava nesse tipo de música. De música americana, Caetano Veloso ouvia com interesse cantoras como Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Billie Holiday, e expoentes do jazz como Miles Davis, Jimmy Greenfield e, sobretudo, Chet Baker.
Costumo dizer que, se dependesse de mim, Elvis Presley e Mary Moore nunca teriam se tornado estrelas, afirma o artista, revelando o quanto estava distante daquele universo pop da Jovem Guarda. A gente achava rock um negócio muito primário, uma coisa muito quadrada, antiquada e chata. Ele tinha particular aversão por dois instrumentos muito específicos da sonoridade roqueira dos anos 50, o sax e a bateria. Do primeiro achava o timbre vulgar, sem nobreza do trombone ou da trompa, sem sequer a respeitabilidade do trompete. E o segundo sempre lhe pareceu uma aberração, um apanhado grotesco de instrumentos de percussão marcial ligados a porcas e parafusos para que um homem pudesse tocá-lo sozinho como uma atração de circo. Em dois artigos publicados no jornal Correio do Mambá, da Manhã, o primeiro em junho e o segundo em outubro de 66, mais tarde incluídos na coletânea de textos Balanço da Bossa, Augusto de Campos fazia uma acurada análise do panorama da moderna música popular brasileira e cintuava com destaque o trabalho de Roberto e Erasmo Carlos realizavam naquele momento. Augusto de Campos observava que, enquanto as duas principais figuras da Jovem Guarda cantavam descontraídas, com espantosa naturalidade, em estilo claro e despojado, muitas outras estrelas da MPB apelavam para efeitos melodramáticos, no estilo de interpretação teatral, que nada tinha a ver com o estilo de interpretação da bossa nova, e exemplificava citando Elis Regina, Wilson Simonal e Lênin Andrade, que teriam enveredado para o campo do virtuosismo vocal exacerbado e imitativo da improvisação instrumental do jazz e dos bebops americanos, artificiosos, pleno de afetações e maneirismos que faziam a música mais simples, verdadeiramente labirintos melódicos. Roberto Carlos, ao contrário, não se valia de nenhuma peripécia vocal ou gestual, e sim da simplicidade interpretativa característica da bossa nova. Apesar do Iê 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 ser música rítmica e animada, e ainda que os recursos vocais, principalmente do Erasmo, sejam muito restritos, estão os dois Carlos como padrão de uso da voz mais próximo da interpretação de João Gilberto do que Elis e muitos outros cantores da música nacional moderna, por mais que isso possa parecer paradoxal. Augusto Campos ia mais longe e aplicava a Roberto e Erasmo aquele conceito oswaldiano, modernista que seria tão caro aos tropicalistas, a antropofagia cultural. Como excelentes tradutores que são de um estilo internacional de música popular, Roberto e Erasmo souberam degluti-lo e contribuir com algo mais. Parecem ter logrado conciliar o mass appeal com o uso funcional e moderno da voz. Chegaram assim, nesse momento, a ser veiculadores da informação nova em matéria de música. Defesa mais clara, parecia precisa e contundente, Roberto Erasmo até então jamais havia tido qualquer outro intelectual brasileiro. Nossa, tá osso hoje, hein, gente? Caetano Veloso leu o artigo de Augusto de Campos na época e, como ele próprio admite, aquilo poderia ter sido o verdadeiro estopim de sua virada estética porque o autor tocou com muita precisão nos pontos-chave dos problemas específicos da música popular de então. Mas a revisão crítica que Augusto esboçava fazer de Roberto e Erasmo Carlos ainda me era inacessível, afirma Caetano, acrescentando que o texto trazia um roteiro pronto que eu não poderia enxergar se não o refizesse por minha própria conta. Enquanto isso, outro atento observador da nossa cena musical, o maestro Júlio Madaglia, também destacava na época que as interpretações de Roberto Carlos são muito mais despojadas, mais enxutas e, por incrível que pareça, aproximam-se mais da interpretação de João Gilberto do que os dos gorjeios dos que pertencem sucessores do bossa-novismo. Mas o maestro estendia sua análise ao panorama da música pop internacional, ao afirmar, no entanto,
ao afirmar que, enquanto no Brasil Roberto Carlos se postava como sobriedade diante do microfone, cantando muito discretamente as suas canções, na Europa, os ídolos da juventude atiravam-se no chão com guitarras e microfones, emitiam os mais incríveis ruídos, deixam crescer os cabelos e promovem outros semelhantes escândalos para se fazerem perceber pela massa, dando-nos não raro a ideia de que a jovem guarda brasileira é que pertence a um país super civilizado e que aqueles músicos cabeludos, barbados, sujos, mal vestidos, urradores, é que pertence a um país de bárbaros e subdesenvolvidos. É provável que na época nem Júlio Madaglia nem Augusto de Campos conhecessem o passado musical de Roberto Carlos, sua passagem pela Nascença Bossa Nova, no Rio de Janeiro, e suas primeiras gravações sobre a direta influência de João Gilberto. Mas isso só torna mais surpreendente a análise que ambos fizeram de um artista que, comumente, não era associado ao estilo musical brasileiro. E seria querer demais que eles entendessem sua análise a outro aspecto da obra de Roberto e Erasmo. Pode-se citar também o conteúdo literário das canções da Jovem Guarda, que traziam afinidades com o da Bossa Nova, e não apenas porque um lado havia o barquinho e do outro o tijolinho. Assim como na produção da Bossa Nova, nas letras das canções de autores como Roberto e Erasmo, não há o romantismo derramado de samba-canções e boleros sentimentais, que evocam imagens, como a de toda quimera se esfuma na brancura da espuma. Ao contrário, constata-se na linguagem sem metáforas espontânea, direta e popular. Exemplares canções como Namoradinha de um Amigo Meu, Não é Papo Pra Ninguém ou Mexerico da Candinha. O tom coloquial da narrativa, o uso de linguajar simples, feito de elementos extraídos do cotidiano, da vida urbana, tudo isso caracterizado a letra da Bossa Nova com seus barquinhos e marquinhas Rolleiflex e máquinas Rolleiflex também fazem parte das canções da dupla. Pessoal, eu vou dividir essa parte aqui em duas, tá? Que eu preciso fazer uma parada aqui. Salve, Wenzel. E aí, mano? Tamo lendo aqui já, ó. Vou parar aqui a live. Hoje é aniversário da minha esposa, então eu não volto hoje mais. Mas amanhã eu volto e tento terminar esse capítulo aqui, beleza? Vou dividir isso aqui em duas partes. Tamo junto, galera. Até amanhã. Abraços, beijos, me liguem.